ler então Romanos capítulo 10, versos de 1 a... Vamos ler aí até o 9, né? Mas eu vou falar mesmo aí dos primeiros versos iniciais. O subtítulo diz: Israel não crê na justiça divina. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando. E ele diz: porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Este versículo 6 aqui, Paulo ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 30. E nós iremos ler aqui um pouco mais adiante. E você vai compreender, parece que é um pouco difícil a compreensão que Paulo está trazendo aqui, mas nós, com a graça do Senhor, conseguiremos assimilar aí de forma prática o que Paulo está ensinando. O meu objetivo hoje é dar sequência aqui ao estudo, à exposição que nós temos iniciado, né, e há algum tempo, e voltamos agora para o capítulo 10. Semana passada, se você se lembra, eu abordei alguns pontos. Primeiro, entre eles, foi justamente que Paulo, ele é um teólogo, talvez o maior teólogo aí do Novo Testamento, e também um dos maiores intercessores ali do Novo Testamento. Coisas que parecem que não andam juntas hoje, ou nós não podemos conciliar. Ou uma pessoa ela se dedica ao estudo, em se aprofundar do estudo bíblico, da palavra de Deus, e com isso ela deixa de lado a oração, ou ela somente se dedica à oração, à consagração, e ela não lê a Escritura, ela não busca o conhecimento, ela não busca crescer a cada dia em sua fé. Todavia, o apóstolo Paulo ele consegue, e ele diz que nós devemos conciliar as duas coisas. Ele sendo o maior teólogo, também um dos maiores intercessores, um homem de oração. Constantemente você percebe Paulo colocando-se de joelho diante de Deus, buscando a Deus em favor das pessoas, em prol das pessoas, e clamando para que houvesse ali uma intervenção divina. Então este foi um dos pontos que nós abordamos a semana passada. Paulo como um teólogo e como um intercessor. E eu falei também justamente de Paulo como um homem que amava as pessoas. Ele ama a mensagem do Evangelho, ele ama a Deus, ele ama a pregação da palavra de Deus, e Paulo ama as pessoas que estão ao seu redor. Aquelas pessoas que Deus colocou diante dele. E por que é tão importante nós nos lembrarmos disso? Porque Paulo ele está orando aqui, ele inicia o capítulo 10, justamente dizendo que o desejo do coração dele não era apenas da boca para fora, porque muitas vezes as pessoas podem nos maltratar, as pessoas podem nos ofender, e aí para nós mostrarmos uma falsa piedade, nós dizemos: não, eu não ligo para isso, tem que perdoar, a bola para frente, mas aquilo não é de coração. Não é de coração porque nós percebemos que a motivação, o tratamento, eles não continuam as mesmas coisas, não há uma atenção, não há uma oração, não há um clamor em prol daquela vida. É simplesmente para transparecer uma falsa piedade. E aqui Paulo ele diz que este é o desejo do coração dele. Aqueles homens judeus, aqueles que desprezaram a Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que repudiavam a Cristo Jesus, aqueles que muitas vezes perseguiram o apóstolo Paulo, o maltrataram, e muitos queriam, inclusive, matar o apóstolo Paulo. Nós estamos falando desses homens. Esses homens que para nós talvez deixaríamos de lado, e Paulo está com o coração contrito, quebrantado diante de Deus, orando não por uma prosperidade financeira, não por uma libertação política, não por uma cura, mas Paulo está orando para que eles possam se converter.
Paulo está orando para que aqueles homens pudessem se achegar a Cristo, se arrependerem dos seus pecados e verdadeiramente poderem habitar com o Senhor por toda a eternidade. E todo esse trabalho de Paulo é justamente porque havia um falso entendimento das Sagradas Escrituras. Então nós estamos diante deste cenário, e foi exatamente o que eu tentei explanar a semana passada. Mas nós temos uma segunda grande lição diante de nós. Porque, convenhamos, quando nós lemos o verso 10, ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. A segunda grande lição que nós aprendemos e que está diante de nós é justamente o que nós muitas vezes temos um grande problema em conciliar. Nós reformados, quando eu digo nós, é nós reformados. A doutrina da eleição, da predestinação, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí muitos, ao terem um entendimento errado desta doutrina, eles dizem o seguinte: se Deus já nos separou, se Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, nós não precisamos orar por ninguém. Nós não precisamos levar a mensagem do Evangelho. Basta nós encruzarmos os nossos braços e deixarmos o barco tocar, deixa a vida nos levar. É assim que muitos reformados hoje, apenas os de hoje, da atualidade, pensam desta maneira. Porque quando você olha para a história da igreja, os reformadores do passado, aqueles homens defendiam a doutrina da eleição incondicional, que Deus nos separou antes da fundação do mundo, mas esses homens pregavam e anunciavam o evangelho a toda a criatura. Os convidavam e os chamavam-os ao arrependimento. Então este é o segundo ponto que está diante de nós. Se você prestou atenção, Paulo acabou de encerrar no capítulo 9 esta doutrina da eleição, da predestinação, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Meu irmão, fale sério. Qual de nós, após anunciarmos que Deus nos escolheu, que Deus separou os seus antes da fundação do mundo, qual de nós, quem de nós iniciaria ou daria sequência à sua exposição, clamando a Deus por vidas? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está inspirado por Deus, ele explanou a doutrina da eleição, e lembrando que Paulo, ao fazer isso, ele remete sempre ao Antigo Testamento, para dizer: isso não é uma nova doutrina, este não é um novo ensinamento, está nas Sagradas Escrituras, está no Antigo Testamento, palavra de Deus, aquilo que o judeu acreditava e tinha como palavra de Deus. E Paulo agora está falando exatamente isso, ele inicia o capítulo 10, orando a Deus, intercedendo. Será se Paulo não entendeu correto a doutrina da eleição? Ou será se são muitos dos reformados hoje que não compreenderam esta doutrina? Será se não é os reformados da atualidade, ou muitos de nós, que talvez estejamos equivocados quanto a esta doutrina, quanto o nosso papel no reino de Deus, em anunciar o Evangelho, em pregar o Evangelho? Porque Paulo está dizendo aqui de forma muito clara que ele orou, clamou ao Senhor e buscou o Senhor. Porque nós estamos diante deste ensino, e Paulo ele mostra muito claro que eu e você, nós temos que clamar a Deus por salvação de pessoas, por almas, para que vidas sejam libertas, para que vidas não vivam uma eternidade condenadas debaixo de sofrimento. E Paulo ele vai dizer isso. Só que aqui, quando falamos desta doutrina da predestinação, da eleição, muitos podem dizer o seguinte: se a salvação ela depende única e exclusivamente do propósito eterno de Deus, por quê que nós temos que orar? Não adianta orar. Se Deus já decretou, se Deus já separou antes da fundação do mundo os seus, por que nós devemos pregar? Esse é um argumento que nós ouvimos com frequência, não é? Esse é um argumento que nós ouvimos com frequência. E aí nós vemos então muitas comunidades dispondo todo o seu tempo em edificar os crentes, e parece que apenas para que eles possam vencer as tentações, as suas limitações, tentando ajudar os cristãos a vencer as suas dificuldades, e eles acham que eles não precisam ser evangelísticos. Muitas igrejas, eles acham que eles não têm a desenvolver este papel, que eles não precisam desenvolver este papel missionário aqui neste mundo, enquanto Deus nos deu vida e nos deu existência aqui. Este é o nosso papel, nós precisamos sim ser uma igreja missionária, nós precisamos compreender que é nosso papel como cristão levar a mensagem do Evangelho, e não apenas levar a mensagem do Evangelho, orar a Deus,
dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor por almas, por vidas. E você vai ver que isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Há muitos de nós que podemos ser criticados por anunciarmos, por pregarmos a salvação a todos, para fazermos o convite a todos os homens, dizendo que se eles se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo Jesus, eles serão salvos. Porque este é o caminho que as Escrituras nos mostram. Esta é a condição do homem para que ele possa ser salvo. Não é por conta do seu bolso, de sua posição, de seu status, mas é pela fé, mas uma fé bíblica. Uma fé correta. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é exatamente isso. Só o cristianismo bíblico é verdadeiro. Só o cristianismo bíblico é verdadeiro. E por que nós precisamos enfatizar o cristianismo bíblico? Porque muito do que é anunciado hoje não é cristianismo bíblico. Seja em meio ao catolicismo romano, seja em meio a muitas igrejas evangélicas, que não se prega o cristianismo bíblico. Porque o centro da nossa fé está justamente nesta doutrina. Na justificação pela fé, nos méritos de Cristo Jesus. E hoje o que é anunciado em muitas comunidades evangélicas não é a justificação pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus. O que está diante de nós em muitas comunidades é a justificação por obras. Você precisa fazer algo, seja a sua contribuição financeira, seja doações de cesta básica, seja qualquer outra coisa. Mas você precisa fazer algo, você precisa ajudar a Deus para que então você obtenha a salvação. Isso é uma grande falácia. Por isso que as demais religiões, todas elas são falsas. Por isso que as demais religiões não salvam ninguém. Porque as demais religiões, elas salvam pessoas boas. E não há pessoas boas. Basta você olhar para a sua vida, examine a sua vida. Não se compare comigo, não se compare com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Compare-se com Cristo. E olhe para Cristo. Será se você, ao olhar para Cristo, você pode continuar batendo no peito e dizer que você é uma pessoa boa? Se nós não conseguimos amar sequer os da nossa própria família. Se nós perdemos a paciência, inclusive, com os nossos próprios filhos. Ora, a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Então, nós não amamos no padrão bíblico, nós não amamos no padrão que a Escritura exige e diz o que é amor. Nós amamos de acordo com as nossas condições. Então, é claro que podemos ser criticados por pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque em meio a uma geração que estão trilhando e dizem, o que há de ser será. Se Deus escolheu os seus, se Deus já separou os seus, nós não precisamos pregar. Nós não precisamos anunciar o Evangelho. Isso aqui é um grande erro, um grande equívoco, né, de nós sermos guiados por nossa pequena razão, pela nossa pequena mentalidade. Ou seja, aquilo que parece mais óbvio, mais objetivo, nós abraçamos aquela ideia. Ou seja, se Deus elege os seus, se Deus já separou os seus antes da fundação do mundo, não importa o que eu faça, Deus salvará quem Ele quer. Ele decidiu salvar então nada que eu faça vai mudar isso. Nós precisamos lembrar que Deus ele usa meios. E Deus, em sua soberania, Ele decidiu trabalhar desta maneira. Ele decidiu agir por meio de nossas orações. Deus decidiu nos usar como seus instrumentos, embora nós não mereçamos, nós não somos dignos, mas apesar de nós, somos um canal para que a bênção de Deus alcance outras e outras pessoas. Então, é fato também, né, se nós pensamos que vamos compreender na íntegra e totalmente, isso é um grande equívoco. E aqui eu não estou dizendo, como aquela canção, né, que é dita no meio evangélico, ninguém explica Deus. Ora, se ninguém explica Deus, é claro que em sua totalidade nós não conseguimos. Mas se ninguém explica Deus, ou se ninguém pelo menos se esforça e busca conhecer ao Senhor, tudo isso aqui que nós fazemos é uma grande balela, uma perca de tempo. Isso é um fato. Então esta canção ela está errada. Mas dizer que nós dominamos todas as Sagradas Escrituras, que nós conseguimos compreender a mente de Deus totalmente, isso é um grande equívoco. Eu não compreendo, você não compreende, nós não podemos compreender. O fato de que pensamos que podemos, compreender a mente de Deus na íntegra, prova que nós somos errados, que nós estamos errados, que somos tolos.
Quem é uma formiga para compreender a mente de Einstein? Quem somos nós para compreendermos a mente de Deus em sua totalidade? O segundo passo que nós temos que tomar cuidado é justamente para que nós não venhamos ser governados ou guiados por nossos sentimentos. Nós temos que ser guiados e conduzidos pelas Escrituras. Por mais que nós não possamos ver do porquê nós devemos orar, já que Deus já separou os seus eleitos, Deus escolheu os seus, a resposta é que as Escrituras nos ensinam a orar. O mesmo Deus que anuncia a doutrina da eleição é o mesmo Deus que diz que eu e você temos que orar. Que eu e você devemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor por almas, para que vidas se convertam, para que escamas caiam dos olhos e pessoas possam enxergar a verdade. É o mesmo Deus. E é exatamente isso que nós estamos, isso que está diante de nós aqui no capítulo 10. As Escrituras devem ser suficientes para nós. E somente esta passagem, se não houvesse mais nenhuma outra passagem, já seria o suficiente para nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus por almas. Paulo anunciou a doutrina da eleição e agora ele diz: eu dobro os meus joelhos, eu levanto um clamor para que esses homens malignos, podres, depravados, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça, possam conhecer a Cristo Jesus. Aqui está a resposta que eu e você precisamos. Paulo orou. E há muitas outras passagens nas Escrituras que nos dão esse suporte, que nós temos sim que clamar ao Senhor por almas. Ponto final. As Escrituras nos é suficiente. Meu irmão, se você, ao conhecer a doutrina da eleição, da predestinação, se você conhece as Escrituras, se você conhece o Evangelho, se você conhece a palavra de Deus, e está muito clara que aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não crê em Cristo Jesus, ele está condenado a uma eternidade de sofrimento. Então é impossível que você olhe para os seus familiares, parentes, amigos e colegas do trabalho. Mas vamos focar aqui em seus familiares. É impossível que você olhe para os seus pais, para os seus irmãos, seus parentes, e eles estão ali de forma muito clara que eles não creem em Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Buda, não é Cristo mais Alá, mas somente em Cristo Jesus. Se eles não creem em Cristo Jesus, se eles não se arrependeram de seus pecados, o que a Bíblia diz é que eles, se eles morrerem neste exato momento, eles estão indo rumo ao inferno e estarão condenados por toda uma eternidade de sofrimento. Isso foi o próprio Cristo que nos ensinou. É impossível que você olhe a essas pessoas, aos seus parentes, amigos aí, seus familiares, e você sabe que eles estão ali numa condição, e eles estão indo rumo ao inferno, e você acha que você não tem nada a ver com isso, que você não precisa orar por eles, que você não precisa dobrar os seus joelhos e clamar a Deus para que haja uma intervenção divina, para que olhos sejam abertos, para que uma cegueira espiritual caia, para que as escamas caiam por terra. Se você, ao olhar para a doutrina da eleição e olhar para a situação de um homem sem Deus, isso não move o seu coração, você é um monstro. É simplesmente isso. Se nós, ao conhecermos as Escrituras, ao conhecermos que só há dois caminhos, não haverá um purgatório, não haverá um meio termo, ou é céu ou é inferno. Depois que você morreu, o corpo desceu à sepultura, não haverá mais este intermediário, como é anunciado, que haverá um purgatório, e no final das contas todo mundo vai viver bem. Não. Jesus nos anunciou e disse: se o corpo desceu à sepultura condenado, está condenado. Acabou. Então, se nós, sabendo disto, e sabendo desta doutrina, e nós não anunciamos o Evangelho, nós somos um monstro. Como que nós podemos deitar em paz e dormir em paz e saber que inúmeras e inúmeras pessoas estão indo para o inferno? E nós devemos pregar o Evangelho. Como John Knox, na Escócia, que o homem chorava, orava a Deus e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, ou senão eu morro. Será se não somos nós que entendemos errado esta doutrina? Será se é o apóstolo Paulo que está errado, ou é grande parte dos reformados da atualidade que estão errados? Eu creio que é a segunda opção. A segunda opção. Então nós temos que estar atentos. E é justamente porque nós não sabemos, não está escrito na testa de alguém:
eu sou eleito, eu fui separado por Deus. Porque muitos podem dizer, se Deus já separou os seus, não preciso orar. Ora, é justamente porque não está escrito na testa de ninguém, eu sou eleito ou não, que eu preciso orar por todos. Que eu tenho que pregar a todos. Que eu tenho que anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Em todo lugar, a todo momento que Deus nos deu essa oportunidade, nós devemos fazê-lo conhecido. Pregando o evangelho, expondo as boas novas. É justamente por conta disso, porque nós não sabemos quem é eleito, que nós devemos desejar a salvação de todos e orar pela salvação de todos. Seja eu como pregador, de oferecer o evangelho, anunciar o evangelho, você, aonde você estiver, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Esse é o método pelo qual Deus salva as pessoas, pelo menos anunciado aqui pelo apóstolo Paulo e em todas as escrituras. Deus agindo por meio de nós. Pessoas falhas, limitadas e pecadoras, para que nós não venhamos nos vangloriar, porque nós não temos nada para nos vangloriar. Paulo está mostrando aqui a importância de nós anunciarmos o evangelho. E é o que ele vai dizer, se eu não me engano, no verso 15. E como pregarão se não forem enviados, E ele diz, assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o evangelho. Então nós temos sim que orar, dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Mas é comum, e não deveria ser comum, nós ouvirmos coisas deste tipo. Se Deus ordena, do que adianta orar? E aí você deve lembrar e responder a quem te indaga. Se Deus decretou, por que eu tenho que orar? Aí você diz, é o mesmo Deus que decretou, o mesmo Deus que anunciou a soberania e a doutrina da eleição, é o mesmo Deus que diz que eu tenho que orar e ponto final. Então eu não me preocupo em conciliar as duas coisas. Eu me preocupo em obedecer a Deus. Simplesmente em obedecer a Deus. Eu não me preocupo em conciliar as duas coisas porque eu não posso, ninguém pode. Imagino que talvez lá na glória Deus nos dará uma explicação. O grande problema é que muitas vezes essa nossa pequena lógica, ela paralisa a nossa oração. Se por conta desta pequena lógica, deste pequeno raciocínio lógico que você diz que é lógico, paralisa a sua oração, há algo de errado aí. Você não pode deixar esta pequena lógica paralisar a sua oração. Você não pode deixar de orar por seus parentes. Você não pode deixar de orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Você não pode deixar de pregar o evangelho por conta de um entendimento equivocado das Escrituras. Basta você olhar para a história da igreja, para grandes reformadores. Você verá homens que acreditavam fielmente na doutrina da eleição incondicional, da predestinação. E homens que anunciavam com grande fervor a salvação e o evangelho, a boa notícia a todos os homens. Você tem aí grandes homens como Charles Spurgeon, George Whitefield, e grandes servos de Deus, homens que defendiam a doutrina da predestinação e homens que anunciavam o evangelho. Então, meu irmão, se você vê que o seu conhecimento da doutrina o paralisa, porque é um entendimento errado. Se você, ao olhar para esta doutrina da eleição, da predestinação, e isso ao invés de incendiar o seu coração a orar por almas, a clamar a Deus por vidas, mas se acontece um efeito reverso, você se paralisa, você diz, eu não posso fazer nada porque Deus já separou os seus eleitos, você deve entender que você precisa rever o seu pensamento. Você não entendeu a doutrina. Você não entendeu a mensagem do apóstolo Paulo. Porque Paulo acabou de dizer e anunciar a doutrina da predestinação. E Paulo agora está de joelhos, Paulo está clamando ao Senhor e buscando ao Senhor para que almas se arrependam dos seus pecados. Então, se nós hoje, ao olharmos para o texto bíblico, isso não enche o nosso coração de desejo de ver almas sendo salvas, se isso não quebranta o nosso coração ao olharmos para muitos de nossos parentes que não se arrependeram dos seus pecados e que nós sabemos que se não houver um arrependimento, estão condenados a uma eternidade de sofrimento. Se isso não mexe com você, se você acha que você não tem nada a ver com isso, você não entendeu esta doutrina. Você está completamente diferente do apóstolo Paulo.
Você quer saber se você entendeu esta doutrina? O melhor modo de testar se você crê nesta doutrina ou não, e se você entendeu esta doutrina de maneira correta ou não, você anseia pelas almas, pela alma e pela salvação das pessoas? Você anseia por isso? Pelos seus familiares? Você ora por eles? Ah, pastor, mas eu já preguei o evangelho, eles já rejeitaram, já me xingaram. Paulo está diante deste cenário. Algum deles já tentou te matar? Porque desprezar, fazer muitas outras coisas, nós já sabemos que eles irão fazer isso. Nós fazíamos isso. Nós odiávamos a Deus, nós odiávamos o evangelho. Então nós não deveríamos esperar outra reação por parte das pessoas que são descritas nas Escrituras como inimigas de Deus, assim como eu e você éramos inimigos de Deus. Nós não deveríamos esperar outra reação delas, a não ser uma afronta, uma chacota, um desprezo. Mas nós não podemos ser levados por esse sentimento. Nós temos que continuar pregando o evangelho. Então você quer saber se você de fato entendeu esta doutrina de maneira correta? Pergunte a si mesmo. Você anseia pela salvação de outros? Você ora por isso? Pela salvação de sua família, de seus pais, de seus irmãos, de seus familiares? Você ora. Eu estou limitando e restringindo aos nossos familiares, porque aqui nós já conseguimos derrubar muita coisa. Porque se nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos em prol dos nossos familiares, da nossa família, é claro que pelo nosso inimigo, daí que nós não iremos fazer. Então por isso que a minha ênfase está aqui voltando para a sua família. Porque se você não ora pela sua família, pelos seus familiares, você deve rever se você realmente compreendeu a palavra de Deus. Essas duas coisas sempre vão estar juntas, meu irmão. A salvação de pessoas e nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus. Então, louvado seja Deus por este capítulo 10. Louvado seja Deus por este ensino anunciado aqui pelo apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus. Então, o real entendimento da doutrina, ela leva a um anseio e a um desejo de coração e à oração, assim como o apóstolo Paulo estava pelos perdidos. Este é um real entendimento desta doutrina. O seu coração deve ser incendiado, deve haver um desejo, anelando vidas sendo salvas, joelhos sendo dobrados em prol dessas pessoas. Que Deus não nos permita, que nós nos enchamos de orgulho, que nós tenhamos uma cabeça gigante, de conhecimento, mas um coração totalmente vazio. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Há muitas pessoas que têm um cabeção gigante, muito conhecimento, mas você olha o corpinho e está atrofiado. O que eu quero dizer com isso? O camarada diz que domina inúmeras doutrinas, domina a palavra de Deus, a cabeça está desse tamanho. Mas não há nenhum desejo por almas. Não há nenhuma prática daquelas doutrinas. Porque isso tem que ser prático nas nossas vidas. Que Deus nos livre, que nós venhamos nos encher de orgulho, que tenhamos uma cabeça cheia de conhecimento, mas o coração vazio. Que se o nosso coração não anelar por almas, por vidas, nós somos inúteis com relação a essas pessoas, aos nossos amigos, colegas de trabalho e os nossos familiares. Que realmente haja um coração, um desejo dentro do meu e do seu coração por almas. E aqui Paulo ele está anunciando, assim como no verso 3 em diante, Paulo está dizendo, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você se lembra que Paulo está trabalhando aqui sobre um erro, por uma interpretação errada das Escrituras. E Paulo então está mostrando a eles, o erro de vocês, ó judeus, é que vocês rejeitaram a justiça de Deus e estabeleceram a sua própria justiça. Só há um meio de nós sermos salvos. Mas as pessoas acreditam que há dois caminhos de salvação. A salvação pelas obras ou a salvação pela fé. Para você ser salvo pelas obras, o que a palavra de Deus nos anuncia é o seguinte: você precisa ser 100% sem pecado. Ou seja, você precisa ter uma perfeição total. Quem de nós aqui pode dizer que nunca pecamos? Quem de nós pode bater no peito e dizer, eu nunca menti, eu nunca tive um pensamento impuro, eu nunca perdi a paciência? Quem de nós pode dizer isso?
então nenhum de nós podemos ser salvos por nossas obras. Porque ser salvos pelas obras não é você doar uma cesta básica, não é você contribuir financeiramente, mas é você cumprir totalmente a exigência de Deus. Para ser salvo, precisa cumprir 100% a lei de Deus. Ser salvo pelas obras é isso. Ou seja, ninguém pode ser salvo pelas obras. O único meio de nós sermos salvos é justamente pela fé, e pela fé na pessoa correta, na pessoa de Cristo Jesus. Porque ele foi o único que pagou o preço por nossos pecados. E é somente a justiça dele que pode nos ser imputada. É por isso que nós somos salvos. Pelos méritos de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Só o cristianismo bíblico é verdadeiro. Somente ele anuncia a salvação de pecadores. E anuncia a salvação a pecadores. As demais religiões anunciam salvação a pessoas boas. E é por isso que elas não salvam ninguém. Você precisa fazer algo para ser salvo. Você precisa ser uma pessoa boa para ser salvo. O problema é que nós não somos bons. O problema é que não há nada de bom em nós. Os judeus, eles tinham esse problema de entendimento. O discernimento que lhes faltava era justamente sobre a justiça de Cristo, sobre a obra de Cristo. E Paulo está dizendo, vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, a justiça de Deus. Ou seja, vocês rejeitaram aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês estabeleceram os seus próprios meios de salvação. E não é exatamente isso que a humanidade faz? Não é exatamente isso que o ser humano faz? Você diz para ele, você é uma pessoa maligna, você é podre, você é depravado, da planta dos pés ao alto da cabeça, o que ele diz? Não, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não me prostituo. Eu sou uma pessoa honesta. Mas não é isso que exige nas Sagradas Escrituras. Você deve fazer todas estas coisas, sem dúvida alguma. Mas para você ser salvo, o padrão estabelecido não é por você, é por Deus. Deus estabeleceu o padrão. E o padrão exigido por Deus é perfeição total. E ponto final. Ou você é perfeito na íntegra, ou você está condenado. Este é o caminho anunciado. Por isso nós só podemos ser salvos pela fé. A nossa própria justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós não temos nada a apresentar a Deus. O problema de Israel e de muitos seres humanos hoje é achar que eles podem ser salvos pela sua própria justiça. Que eles podem ser salvos pelo próprio esforço. Que eles podem ser salvos pelas suas próprias obras. E assim eles rejeitam a justiça que vem de Deus. Quem pode ser salvo? Paulo está nos mostrando aqui. E apenas 2 pontos, e breve. Primeiro, eles estabeleceram a sua própria justiça. É o que Paulo diz de forma muito clara. Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Meu irmão, a lei de Deus, ela não trata apenas das ações, e sim também das nossas motivações. Os judeus, eles estavam lidando de maneira muito superficial com a lei de Deus. Eles arranhavam a superfície apenas da lei de Deus. E Paulo, Jesus Cristo também nos advertiu lá no Sermão do Monte sobre este equívoco, que a lei de Deus não trata apenas de ações, mas sim também de motivações. E é isso que Paulo está mostrando. Você se lembra lá no Sermão do Monte que nós estudamos aqui? Há muitos cristãos que eles dizem o seguinte: chega um determinado momento no Sermão do Monte, que Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E aí muitos evangélicos, muitos cristãos, eles dizem, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, este é o tempo da lei. E quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, agora é o tempo da graça. Não, isso é um grande equívoco, isso é um grande engano. Como nós sabemos? Porque Jesus estava justamente corrigindo um erro de interpretação. Jesus estava mostrando que a lei de Deus, ela não é superficial. A lei de Deus, ela é espiritual, ela é profunda. E o judeu, ele olhava e dizia, por exemplo, a questão do homicídio. Se eu não der um tiro na cabeça de ninguém, eu estou cumprindo esse mandamento. Ou seja, ficou fácil. Colocou aquele mandamento de forma superficial. Jesus vem e diz, não, se você chama o seu irmão de tolo, você já está condenado. Se você já chama o seu irmão de tolo, se você já matou o seu irmão dentro do seu coração, você está errado. Você já pecou, você já transgrediu. Por exemplo, a questão do adultério. Na cabeça de um judeu, ele só estava em adultério a partir do momento que ele entrava num motel, né? Traduzindo para os nossos dias aí hoje, ele entrasse num motel com uma outra mulher, aí então ele cometia o adultério.
Jesus disse, não, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Você consegue compreender o que Jesus está mostrando? Ele está mostrando a lei de Deus. E ele está mostrando esta lei, ela é espiritual, ela é profunda. Ela não olha apenas as suas ações, mas as motivações do seu coração. Aquele jovem rico chega diante do Senhor e ele diz, Senhor, eu tenho cumprido toda a lei do Senhor. Falando acerca da salvação, ele é um grande mentiroso. Ele não conseguiu enxergar a sua miséria, a sua podridão. Mas Jesus o conduz até um determinado momento para que ele enxergue a sua podridão e a sua miséria. O coração daquele homem estava preso em suas riquezas. E ele não conseguiria ver, e não conseguia ver. Até que Jesus mostra a ele. Vai, dá os seus bens, vende todos os seus bens e dá aos pobres. E ele disse, mas isso é muito pesado. Mas por que ele achava digno e merecedor da vida eterna? Porque ele havia estabelecido o seu próprio padrão. O judeu rejeitou a justiça de Deus e estabeleceu a sua própria justiça. A salvação por meio de obras. Ou seja, eles estabeleceram uma lei bem superficial. Como eu disse, o homicídio, é muito fácil você olhar ali e perceber isso. Você não pode se comparar com a sua esposa para dizer, eu sou merecedor da vida eterna. Talvez se você se comparar comigo, você vai dizer, eu mereço a vida eterna. Mas e se você se comparar com Cristo? Você pode dizer, eu cumpro toda a lei de Deus? Então o padrão bíblico é perfeição todos os dias de sua vida. Essa é a comparação correta. Você quer ser salvo por suas obras? O caminho é perfeição todos os dias de sua vida. Menos que isso não é aceito por Deus. Então nenhum de nós podemos dizer que podemos ser salvos por meio de nossas obras. E à luz disso, deste ensino e de todas as Escrituras, não há um homem bom sequer. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer, eu sou digno da vida eterna. Segundo princípio, para a gente encerrar aí, o Evangelho está acessível a todos, né? É isso que está diante de nós. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Verso 5, porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela, ou seja, ninguém poderá viver por meio da lei, porque ninguém pode cumpri-la 100%. Não que a lei é má, mas que a lei é boa. Nós somos pecadores. E aí no verso 6 ele diz, mas a justiça que vem da fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo está fazendo uma citação aí do Antigo Testamento. E lá, em Deuteronômio, vai dizer o seguinte, né? Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 em diante, vai dizer que a lei do Senhor ela é acessível. É isso que Moisés estava anunciando. E lá diz o seguinte, por meio de Moisés, né? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizer, quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará a nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará o mar por nós e o trará para anunciar e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? E aí Moisés diz, sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Ou seja, o que Moisés estava fazendo é dizendo, olha, o mandamento que vocês estão recebendo não está longe de vocês, não está no céu, não está além do mar, está diante de vocês, sim, na boca de vocês. Vocês precisam crer. Ou seja, Deus se revelou a vocês, Deus se revelou a nós, Deus entregou a sua mensagem a nós, Deus entregou a sua palavra a nós. Moisés como um servo de Deus, como um instrumento pelo qual Deus usou naqueles dias. Moisés estava dizendo, o entendimento que vocês precisam para ser salvos está diante de vocês. Se vocês crerem, vocês serão salvos. E Paulo aqui em Romanos capítulo 10, verso 6, Paulo ele pega esta fala de Moisés e aplica a Cristo. Paulo está dizendo, a salvação está longe de vocês? A salvação está longe de vocês? A salvação, que é o próprio Cristo, está longe de vocês? Será se vocês precisam ser bons o suficientes, ou seja, em si mesmos, para que vocês obtenham a vida eterna? Será se vocês precisam ser perfeitos? Vocês precisam alcançar este nível
para obter a vida eterna? Paulo está dizendo, não. A salvação está acessível a todos vocês. A salvação está a vocês por meio de seus lábios. Ou seja, se você crê naquilo que Cristo Jesus fez, aquilo que Deus enviou o seu Filho a este mundo, porque nós não poderíamos subir até Ele. É você crer, como Paulo diz aqui no verso 9, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A nossa fé se resume a isso: arrependimento e fé. E por isso que isso assusta muitas pessoas. Como assim? Um pecador, depravado, corrompido, arrependimento e fé? Sim. Se houver um arrependimento genuíno e uma fé verdadeira em Cristo Jesus, a salvação está até aquela pessoa. É isso que a palavra de Deus nos anuncia. É isso que a palavra de Deus nos anuncia. A salvação está acessível a todos. Então não importa por quantos anos e quanto tempo você andou perdido, mas se hoje mesmo houver um arrependimento genuíno e verdadeiro, se hoje mesmo houver uma confissão de pecado e uma fé crendo em Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador, como aquele que veio e pisou neste mundo, que foi moído na cruz do Calvário por conta do meu e do seu pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se houver a fé neste Deus, nesse Cristo que foi moído na cruz do Calvário por nós, a Bíblia diz que haverá salvação. Não importa quanto tempo você andou perdido. O ladrão na cruz é um grande exemplo disso. Eu sei que muitas pessoas olham para o ladrão na cruz e querem fazer do ladrão da cruz uma regra. Não, o ladrão da cruz não é uma regra, ele é uma exceção. Para mostrar que há sim misericórdia a todos. Inclusive, muitas vezes, no 45 do segundo tempo. Mas você não pode lidar com a sua vida desta maneira, nos 45 do segundo tempo. Porque talvez você não tenha os 45 do segundo tempo. Nós não sabemos o dia que a cortina da vida vai se fechar para nós. Mas aquele ladrão na cruz do Calvário, se você se lembra do cenário, diz que os dois blasfemavam contra Cristo. Os dois zombavam de Cristo. Os dois faziam chacota contra Cristo. Nós lembramos apenas do final, né, que um foi salvo. Mas, meu irmão, a Escritura diz que os dois zombavam e blasfemavam contra o Senhor. E, de repente, há ali uma convicção de pecado. Se você se lembra, a cruz era um lugar de horror. A cruz, usada e utilizada pelos romanos como meio de condenação, era para criminosos. E era realmente para chocar as pessoas, para que as pessoas ficassem com medo de cometer tais crimes. E lá na cruz está Cristo Jesus, pendurado por conta dos meus e dos seus pecados. E há ali dois ladrões, dois criminosos ao lado dele. E de repente tem os seus olhos abertos e ele começa a enxergar os seus pecados. E há uma convicção de pecado. E ele diz, nós merecemos estar aqui. Ele olha para o seu outro companheiro e diz, nós merecemos estar nesta cruz. Nós merecemos ser moídos nessa cruz. Mas ele não. Ele não merecia estar pendurado neste madeiro. E então ele busca o Senhor. E ele pede, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu irmão, qual religião no mundo faz isso? Qual religião no mundo faz isso? Salvar aqueles que blasfemam minutos antes da sua morte. Só o cristianismo bíblico faz isso. Só Cristo Jesus, esse Deus misericordioso, gracioso, que nos alcançou. Pessoas podres, depravadas e corrompidas da planta dos pés ao alto da cabeça. Pessoas que são inimigas de Deus. E quando eu digo pessoas, essas pessoas somos nós. Sou eu, é você. Nós éramos esse inimigo de Deus. Nós somos essas pessoas, nós somos esses criminosos. Nós somos essas pessoas depravadas. E então, se você está aqui hoje, você não se arrependeu dos seus pecados, você é um ímpio. É isso que a Escritura diz. Se você não se arrepender dos seus pecados e você não crê em Cristo Jesus, se você morrer agora, se não houver arrependimento, você está indo condenado para o inferno. E esta é a única saída para um ímpio. Então, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não creu em Cristo, o que te aguarda é a condenação eterna. Mas se você diz, não, eu sou um ímpio, vivi de maneira depravada, corrompida, por longos e longos anos, estou aqui neste exato momento e para mim, eu não consegui ainda enxergar, mas hoje, por meio da exposição da palavra de Deus, consigo ver os meus pecados.
Se agora mesmo você confessar os seus pecados, assim como aquele ladrão na cruz do Calvário fez, você será salvo, é o que a Escritura anuncia, é o que nós cremos. Agora, se você é um cristão e está aqui, e você já confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, por quê você vai vacilar na fé? Por quê? Você precisa se lembrar, se você é um cristão genuíno e você já recebeu a Cristo, o Espírito de Deus habita em você. Lembre-se, você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela fé. E a Escritura diz, como recebeste a Cristo, andai também nele. Como nós recebemos a Cristo? Pela fé. Pela graça. Nós não merecíamos. E recebemos pela fé. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Como você recebeu a Cristo, ou seja, pela fé, também ande. Ou seja, ande, viva dia após dia pela fé. Como obedecer os mandamentos de Deus? Pela fé. Pela graça. Pela graça é isso, não sou eu. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa se lembrar, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não precisa temer as circunstâncias, você não precisa temer as adversidades, você não precisa temer o amanhã. Você precisa se lembrar, eu vou sim um dia estar com Cristo, não por conta dos meus méritos, não por conta das minhas obras, mas porque Ele garantiu. Porque é Ele que vai firmar os meus e os seus passos. É Ele que vai nos manter firmes até o fim. Que é o que nós cremos, a doutrina da perseverança final dos santos. Por quê? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu creio que eu vou estar com Ele. E é por isso que todo cristão genuíno, ele crê que ele vai estar com Cristo Jesus. Não por conta dos seus méritos. E ele tem uma certeza da sua salvação e de que ele estará com Cristo. Não porque ele é bom e ele vai permanecer firme, mas é porque o Senhor irá fortalecer os nossos passos. E é isso que eu e você precisamos crer e confiar dia após dia. Vivermos dia após dia para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.